sou Maíra Pobel, professora de História, e a gente vai fazer agora alguns exercícios sobre as revoltas separatistas no Brasil. Nessa questão aqui, está um trecho desse poema da Cecília Meirelles que é muito utilizado quando a gente está falando sobre Inconfidência Mineira. Olha só. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a Inconfidência. Então, vamos lá. Aqui está falando sobre um acontecimento que foi a Inconfidência Mineira. E aí está falando assim, entre sigilo e espionagem. E aí vamos lembrar um pouquinho do que foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira tinha a questão da derrama, né? Que era uma quantidade de impostos cobrado em cima do ouro que era extraído na região das minas. Em determinado momento, as minas começavam a apresentar sinais de esgotamento. Não tinha mais tanto ouro. E aí, essa diferença entre o que Portugal esperava receber e o que era pago foi começando a ficar maior. A derrama era quando o governo tinha o direito de tentar tirar esse dinheiro de alguma forma. Entrava nas casas, poderia tirar tudo. E aí a Inconfidência Mineira foi um movimento feito por intelectuais, feito por poetas, né? Feito classe baixa, alguns patentes de militar baixas como Tiradentes, mas uma revolta, uma revolução, vamos dizer, basicamente das elites, tá? E não obteve êxito por quê? Porque teve uma traição. Em troca de ter suas dívidas perdoadas, um dos membros resolveu denunciar a Inconfidência e ela de fato não aconteceu. Então vamos lá, explique. Por que a Inconfidência acima evocada não obteve êxito? Eu já falei um pouquinho para vocês, acabei de dar a resposta, mas vamos lá. Os personagens envolvidos na conspiração foram denunciados e presos antes do início do movimento. Então tá falando, olha, entre sigilo e espionagem. Nessa parte do espionagem, de espião, tá dizendo alguém, o quê? Alguém que está infiltrado e que vai fazer com que essa revolução acabe. Não vai ter Inconfidência, tá? Não vai ter nenhum movimento, porque teve traição e foi denunciado o movimento. Agora aqui na letra B. Por que, não obstante seu fracasso, tornou-se o movimento emancipacionista mais conhecido da história brasileira? Então, você vai pensar assim, mas calma aí, a Inconfidência de fato não aconteceu. Então por que hoje a gente pensa no Tiradentes como um grande símbolo da nossa república? Tem feriado pro Tiradentes, se de fato nem teve revolta nenhuma? Bom, ela ganhou essa notoriedade tão grande porque foi a primeira a de fato querer se separar de Portugal. Até então tinha uma série de revoltas que até questionavam como é que Portugal controlava, que questionavam os impostos, os abusos de poder, a forma de administrar de Portugal. Mas nenhuma pensava em fazer essa separação do Brasil com a sua coroa, com a sua metrópole que era Portugal. E a Inconfidência trata-se do primeiro movimento emancipacionista para o Brasil inteiro. Os anteriores tiveram caráter regional. Então, pela primeira vez, de fato, você pensa num Brasil separado de Portugal. Não só em resolver aquelas coisas como impostos, como, de repente, má administração nível local, regional. Vamos para a próxima? Número 2. Os principais movimentos que refletiram a crise do sistema colonial brasileiro tiveram vários pontos em comum, mas apenas um deles discutiu a abolição da escravatura e contava com a participação das camadas mais pobres. Esse enunciado se refere a, vou marcar aqui já para vocês, a Conjuração Baiana. Como eu falei agora, a Inconfidência Mineira ainda era muito pensado pelas elites. A Conjuração Baiana também é conhecida como Revolta dos Alfaiates,
Por quê? Mostrando esse caráter popular que teve. Então você tinha participação de vários segmentos das camadas mais baixas mesmo da sociedade baiana. Então quando você pensa, né, vários pontos em comum, discutiu a abolição da escravatura. Na Inconfidência Mineira, tinha algumas pessoas que se beneficiavam muito da escravidão. Então não tinha um plano assim estruturado do que fazer com os escravos, se iam ser, né, libertos ou não. Já na Conjuração Baiana, devido a esse caráter altamente popular, já estava claro, não queremos mais a escravidão. Então aqui, ó, Conjuração Baiana. 3. A crise do sistema colonial gerou uma série de rebeliões que refletiam as contradições internas e a ruptura de interesses entre metrópole e colônia. Neste quadro está inserida a célebre Revolta dos Alfaiates ou Inconfidência Baiana, cujo traço marcante foi... Gente, quando você lê crise do sistema, do antigo sistema colonial, você está falando do quê? Você está falando de um movimento onde o absolutismo está sendo contestado, onde na economia está crescendo os ideais liberais no lugar do mercantilismo, onde você está pensando a liberdade de comércio. Então, não é só um fator, né? Uma série de pensamentos, aí vem o iluminismo, né? Um monte de coisa que você está vendo a burguesia chegando no poder e você está repensando como aquele mundo estava organizado. Então, sobre a Revolta dos Alfaiates, ausência de ligações com o movimento maçônico, responsável por quase todas as revoltas do período. O combate às ideias da Revolução Francesa, defendida nos meios intelectuais. Gente, quer uma dica? Revolução. Não sou muito bom em guardar data. Posso pensar assim, não sei guardar data. Grava a data da Revolução Francesa, que é 1789, 1789. É muito simples de gravar. Depois de 1789, gente, quase tudo que você vê em história, quais as influências, o que influenciou? A Revolução Francesa. Porque assim, a Revolução Francesa de fato influencia em uma série de acontecimentos no mundo inteiro. Então você está pensando aqui, tá? Um movimento de separação, crise do antigo sistema colonial, combate às ideias da Revolução Francesa, jamais. Letra C. O caráter eminentemente popular do movimento e suas reivindicações, o que desencadeou uma violenta repressão na metrópole contra os líderes populares. Letra D. Ter apenas combatido a política mercantilismo da metrópole, sem contudo pensar em separação política. Isso daqui, se a gente está estudando os movimentos separatistas no Brasil, você acha que não pensava em separação? Não, né? Então aqui, vamos marcar já? Essa daqui, o caráter eminentemente popular do movimento. Pensou em Conjuração Baiana? Pensa nessa questão de ser popular, né? De ter as camadas mais baixas da população envolvidas não só como líderes, mas também participando ativamente da divulgação das ideias. 4. Quais as diferenças e semelhanças entre as condições baiana e a mineira? Aqui eu já deixei com a resposta pronta para vocês, por quê? Porque, vamos ler esse textinho todo, porque através desse texto, mesmo sendo um pouquinho grande, fica mais fácil de vocês entenderem o que a gente está pensando quando está botando semelhanças e diferenças. Tanto a Conjuração Baiana, em 1798, quanto a Inconfidência Mineira, em 1789, foram movimentos de contestação que ocorreram no final do período colonial, em um contexto de crise. Por vezes chamamos esses movimentos de contestação de emancipacionista, de emancipação, de se separar. E esta é a primeira grande semelhança. Então a primeira grande semelhança é qual? Ser emancipacionista, querer se separar. Mas temos outras. Ambos foram influenciados pelo iluminismo,
pela independência dos Estados Unidos e pelas ideias republicanas. Além disso, há também a questão dos altos impostos em cada movimento, a sua maneira sofria com esse problema. Então, principal, emancipacionista, ideias republicanas, iluminismo e independência dos Estados Unidos. Se você não lembrar disso daqui, porque o iluminismo tá também, ó, influenciando aqui na independência. Então, se você lembrar principalmente do iluminismo e de ser emancipacionista, tá ok, tá certo. Agora, nas diferenças, podemos observar a orientação dos movimentos. A Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, já a Conjuração Baiana tinha um caráter popular. Na Bahia, falava-se em abolição da escravidão, algo que não era cogitado pelos convidentes de Minas. Então, se você pensa, se uma é da elite e a outra é do povo, a elite não pensa tanto nos escravos. E o povo não pensa, não? Claro que pensa. Para a próxima. Então, vamos para número 5. A Conjura Baiana de 1798, conhecida também por Revolução dos Alfaiates, foi a mais popular rebelião do período colonial, entre outros motivos, por propor. Aqui, se vocês observarem, nas questões, algumas aparecem sempre. E aí você vai pensar assim, nossa, vai me confundir. Você vai uma por uma, olha só. Emancipação de Portugal. Pô, tá certa. Aí vai pra B, pra ver. Emancipação de Portugal. Então, emancipação de Portugal é certo. Não tem como fugir. Vamos pra segunda. Instauração de uma monarquia constitucional. Aí você já sabe que não é. Então tem na A e tem na B. Então você, ó, já faz assim, ó. Já risca. Não é nem A nem B. Ficou a C e a D. Então, emancipação de Portugal. Instauração de uma república. Instauração de uma república tá certo. Vamos ver a D. Emancipação de Portugal, instauração de uma república. Também tá certo. Então continua. A continuidade da escravidão. Eles lutavam pela continuidade da escravidão. Aí a partir daqui, ó, quando pensou a continuidade, pronto, você já sabe que não é essa. Então fica qual para vocês? Fica a letra D. A emancipação de Portugal, a instauração de uma república, o fim da escravidão e a liberdade de comércio. Gente, a liberdade de comércio, lembrando que se você pensa em se separar de Portugal, a liberdade de comércio já está implícita ali. Porque o que prende a liberdade de comércio é o pacto colonial, né? O pacto coroa e colônia. Se não tem mais coroa, não tem mais colônia, tem liberdade de comércio. A gente vai acabar por aqui essa nossa primeira parte de exercícios. Ainda tem mais uma. Tchau!